Hoje vamos dar uma olhada no que a NASA disse sobre o sistema de magma de Yellowstone. O Parque Nacional de Yellowstone é um dos parques nacionais mais visitados da América, recebendo mais de 3,8 milhões de pessoas em 2020, um aumento de 5% em relação a 2019. Por baixo da bela paisagem, porém, há uma enorme câmara, e é esta câmara magmática que tem sido de particular interesse. Geólogos e pesquisadores realizam testes na área há muito tempo, garantindo que qualquer atividade seja investigada minuciosamente. O levantamento geológico dos Estados Unidos foi aberto sobre o que aconteceria se o supervulcão entrasse em erupção. Sobre o cenário tranquilo do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, encontra-se uma enorme câmara de magma. É responsável pelos geysers e fontes termais que definem a área, mas para os cientistas da NASA, é também uma das maiores ameaças naturais à civilização humana como a conhecemos, um supervulcão em potencial. Embora as alegações de erupção vulcânica iminente sejam provavelmente exageradas, qualquer erupção do que é conhecido como supervulcão Yellowstone causaria o caos global. Por meio de intensos programas de monitoramento, os cientistas têm uma ideia clara do comportamento do vulcão. Agora, os cientistas da NASA estão explorando uma ideia radical que poderia um dia neutralizar por completo a ameaça de erupção. Após um artigo do Serviço Geológico Americano sobre supervulcões, um grupo de pesquisadores da NASA entrou em contato para compartilhar um relatório nunca antes visto fora da Agência Espacial sobre a ameaça, e o que poderia ser feito a respeito. Fui membro do Conselho Consultivo de Defesa Planetária da NASA, que estudou maneiras de a NASA defender o planeta de asteroides e cometas, explica Brian Wilcox, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Cheguei à conclusão durante esse estudo de que a ameaça do supervulcão é substancialmente maior do que a ameaça do asteroide ou do cometa. Quando os cientistas da NASA começaram a considerar o problema, descobriram que a solução mais lógica poderia ser simplesmente resfriar um supervulcão. Um vulcão do tamanho de Yellowstone é essencialmente um gigantesco gerador de calor, equivalente a 6 usinas industriais. Yellowstone atualmente vaza cerca de 60 a 70% do calor vindo de baixo para a atmosfera, via água que penetra na câmara de magma através de rachaduras. O restante se acumula dentro do magma, permitindo que ele dissolva cada vez mais gases voláteis e rochas circundantes. Uma vez que esse calor atinge um certo limite, uma erupção explosiva é inevitável. Mas se mais calor pudesse ser extraído, o supervulcão nunca entraria em erupção. A NASA estima que, se um aumento de 35% na transferência de calor pudesse ser alcançado a partir de sua câmara magmática, Yellowstone não representaria mais uma ameaça. A única pergunta é como. Uma possibilidade é simplesmente aumentar a quantidade de água no supervulcão, mas de uma perspectiva prática, provavelmente seria impossível convencer os políticos a sancionar tal iniciativa. No entanto, aqueles que instigam tal projeto nunca o verão concluído, ou mesmo terão uma ideia se ele poderá ser bem-sucedido em sua vida. O resfriamento de Yellowstone dessa maneira aconteceria a uma taxa de 1 metro por ano, levando da ordem de dezenas de milhares de anos até que restasse apenas rocha fria. Embora a câmara magmática de Yellowstone não precisasse ser totalmente congelada para chegar ao ponto em que não representasse mais uma ameaça, não haveria garantia de que a tentativa acabaria sendo bem-sucedida por pelo menos centenas e possivelmente milhares de anos. Mas, para evitar uma catástrofe, esse pensamento e planejamento de longo prazo podem ser a única escolha. Com um projeto como este,
você iniciaria o processo, e o principal benefício contínuo que veria no dia a dia é este novo fornecimento de energia elétrica, diz Wilcox. Esse plano poderia ser potencialmente aplicado a todos os supervulcões ativos do planeta, e os cientistas da NASA esperam que seus projetos incentivem discussões e debates científicos mais práticos para enfrentar a ameaça. Quando as pessoas consideraram pela primeira vez a ideia de defender a Terra do impacto de um asteroide, elas reagiram de maneira semelhante à ameaça do supervulcão, diz Wilcox. As pessoas pensavam, por mais insignificantes que sejamos, como os humanos podem evitar que um asteroide atinja a Terra? Bem, acontece que se você projetar algo que empurra levemente por um longo tempo, você pode fazer o asteroide perder a Terra. Portanto, o problema acaba sendo mais fácil do que as pessoas pensam. Em ambos os casos, é necessário que a comunidade científica invista em poder do cérebro, e você deve começar cedo. Mas Yellowstone explode aproximadamente a cada 600 mil anos, e fazendo cerca de 600 mil anos desde que explodiu pela última vez, o que deve nos fazer sentar e prestar atenção. Hoje, damos uma olhada no que o USGS acaba de informar que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos últimos dias, os residentes que moram perto de New Hampshire, nos Estados Unidos, junto com Massachusetts e Maine, relataram ter ouvido estrondos misteriosos durante a noite, fazendo com que alguns dos residentes locais se preocupassem, pois pensavam que os ruídos podem ter sido causados por um terremoto. Alguns dos que ouviram os barulhos disseram que isso sacudiu sua casa, e que até moveu suas camas. O Serviço Geológico dos Estados Unidos, entretanto, se apresentou e disse que não era um. Em uma típica manhã de outubro em New Hampshire no domingo, até que um estrondo estranho e alto sacudiu grande parte do estado, bem como partes de Massachusetts e Maine. Moradores relataram que sentiram que suas casas estavam tremendo após o boom, fazendo com que algumas pessoas suspeitassem que um grande terremoto acabará de ocorrer. No entanto, dados do Centro Nacional de Informações sobre Terremotos, parte da pesquisa geológica dos Estados Unidos, mostraram que nenhum terremoto ocorreu em qualquer lugar do Nordeste na semana passada. O terremoto mais próximo de New Hampshire foi de magnitude 2.0 na terça-feira no nordeste do Tennessee, e o mais recente no estado foi um terremoto de magnitude 1.7 no dia 22 de agosto. Sem evidências de um terremoto, os moradores ficaram se perguntando o que causou o som misterioso. Um morador de New Boston, cerca de 24 quilômetros a sudoeste da capital Concord, disse ao The New York Times que a explosão sacudiu sua casa e ele pensou que algo havia explodido. Teve um estrondo audível. Foi muito estranho. É por isso que todos pensaram que foi como uma explosão no início, disse ele. Na mesma cidade, o chefe do Corpo de Bombeiros Dan McDonald disse que o departamento recebeu muitas ligações sobre o barulho. Muitos usuários do Twitter também tweetaram sobre o evento, tentando sugerir o que pode ter causado isso. Até agora, nenhuma pessoa ou agência confessou estar por trás do incidente. O canal de notícias da internet WMUR relatou que vários departamentos de polícia em New Hampshire responderam às ligações, mas não identificaram uma fonte. A agência também disse que o Centro de Operações Regional da Administração Federal de Aviação não teve nenhuma atividade de avião militar sobre o estado nesta manhã. Agora, mais de 1.000 pessoas compartilharam sua experiência no site Descoberta de Vulcão, onde as pessoas podem relatar qualquer atividade sísmica. Algumas das respostas disseram que o boom foi quase como uma grande bomba explodindo, ou um estrondo sônico. Greg Corvel, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia, disse ao QN Sentinel, na segunda-feira, há uma razão para acreditar que o som veio de um meteoro entrando na atmosfera da Terra, apesar de não haver casos relatados. Os meteoros normalmente se desintegram à medida que se aproximam do solo, de acordo com a NASA,